Fala, meus amigos. Estou passando aqui para a gente falar um pouco sobre essa ótima vitória do Juventude sobre o Ceará, alentadora vitória do Juventude sobre o Ceará. Não vou entrar muito em questões de jogo, porque eu estava na transmissão do jogo do Caxias, mas é impossível passar sem falar a respeito deste grande resultado colhido lá no estádio, na bonita Arena Castelão. Périco Auto Center, o melhor das películas 3M, está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 340798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo. Na Sinimbu 478 em Lourdes. Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição e qualidade em ar comprimido, com lojas em Caxias e Bento. Fone WhatsApp 54 99234 2129. Ou você pode procurar no Instagram, @Evolusul Compressores. Foi um grande resultado do Juventude, não resta a mínima dúvida. Este 1-0 sobre o Ceará. Aquele resultado que parece que é 1-0 com gosto de goleada. O Juventude não tinha ganho de ninguém fora de casa até agora no Campeonato Brasileiro e ele acabou vencendo o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado aos 50 do segundo tempo, de cabeça pelo Mandaca. Um jogo que teve 57% de posse de bola para o Ceará, 43 para o Juventude, isso mais no primeiro tempo. No segundo emparelhou, e acho que muito passa isso pelas decisões de modificação de time feitas pelo Thiago Carpini. O Juventude teve menos finalizações, 13-10, duas no alvo, 7 do Ceará, um golaço de cabeça do Mandaca, eu acho que foi bonito mesmo, na assistência do Reginaldo Cabeceio, um chute de cabeça, um testaço para fazer 1-0, e teve ainda uma defesaça do Jandrei, estilo Gordon Banks, né, e merece virar vinheta de TV. Vamos acompanhar o que o técnico Thiago Carpini falou no pós-jogo do Juventude, a análise que fez o comandante Alviverde deste resultado, né, e a estratégia para ganhar do Ceará, e também, obviamente, falando um pouco sobre essa questão de fuga do rebaixamento. O Juventude momentaneamente conseguiu sair do Z4. Vamos acompanhar o que disse o Carpini. Acredito que, falando um pouco mais da estratégia do jogo, enfrentamos uma equipe muito forte dentro de casa, forte fisicamente, consistente, uma equipe que vence muitos duelos, né? Uma equipe bem segura e difícil de ser batida aqui, difícil sempre jogar com o Ceará aqui em Fortaleza. Mas a gente no primeiro tempo sofreu um pouquinho mais, nós soubemos sofrer, algumas situações não agradaram muito e a gente tinha preparado durante a semana uma alternativa, que seria esses ajustes que nós fizemos, principalmente quando não se tinha bola. E aí quando a gente conseguiu esticar um pouco mais nossa segunda linha, acho que a gente controlou melhor a profundidade, que é um jogo característico do Ceará, profundidade e bola sempre procurando o Pedro Raul, acho que a gente organizou melhor e conseguiu, em cima disso, ficar mais com a bola e controlar melhor o jogo. Então, foram coisas boas, ainda claro que erros, acertos, mas dentro de um processo ainda e uma margem de evolução. Eu acho que é uma organização melhor coletiva, né? Os comportamentos sem a bola e a maneira que os atletas assimilaram. É treino, é cobrança, é repetição, é vídeo, a gente aproveitar cada mínimo de sessão que a gente tenha para evoluir alguma coisa, usando nossos próprios erros nos últimos jogos, os nossos próprios exemplos para seguir melhorando e ajustando. Em relação à tabela, foi a mesma pergunta anterior e eu não respondi porque eu esqueci, porque eu não quis responder mesmo, porque, cara, de tudo que aconteceu, o que menos me importa é momentaneamente estar fora da zona. Se o Vasco vencer, se o Vitória vencer, a gente volta e para mim não importa agora. O jogo mais importante era hoje o Ceará e era importante pontuar. Vencer foi fantástico, mas um ponto também não era ruim. O campeonato não termina hoje, passa por hoje, então, da mesma maneira que nós estávamos aqui há 20 dias atrás na vice-lanterna, com 12, 13 pontos, e eu, da mesma maneira, não olhava a tabela e a gente segue igual. Agora, o mais importante é a recuperação dos atletas e o próximo jogo, e essa situação momentânea é bacana para o torcedor, para o aspecto externo. Internamente, a gente não está dando muita importância a isso agora. É como você disse, eu falo sempre na 38ª rodada que tudo se resolve. Se a gente conseguir resolver um pouquinho antes, ótimo, mas a gente precisa estar fora dessa confusão no final. Thiago Carpini, técnico do Juventude. É impressionante o que o Juventude vem fazendo com o Carpini no comando. O Carpini, em primeiro lugar, ele está certo, né? Não dá para comemorar demais a saída do Z4, mas tem que comemorar momentaneamente. E tem que comemorar pelo fato de que já era tido e havido o Juventude como um time rebaixado por muitos no campeonato. Por muito.
e isso muito às custas do rendimento dele no campeonato. Eu disse algumas vezes que não tinha distorção antes em relação à campanha do Juventude. Ele, de fato, era pior que os demais e estava na vice-lanterna. Mas o que nós vimos com o Thiago Carpini é um Juventude que mudou drasticamente, primeiro no aspecto emocional. É um Juventude que não esmorece quando sofre gol, é um Juventude que sabe resistir à pressão dos adversários e que compete. Mas não é, a gente falando isso, parece que a gente está falando de um Juventude que briga mais que os outros, ou tanto quanto os outros. E não é um Juventude que está organizado e que está bem escalado pelo Thiago Carpini. Eu não sei se o Juventude vai escapar da zona de rebaixamento. O Juventude seca o Vasco, que joga com o Sport na Ilha do Retiro nesse domingo, e o Vitória, que recebe o Atlético Mineiro no Barradão. Se o Vitória e o Vasco não vencerem, eles podem empatar, o Juventude fica fora do Z4. E isso é simbólico. Isso é simbólico. Isso mostra que a reação do Juventude ela se materializa na tabela. Aquilo que parecia impossível não é impossível. O Juventude vai escapar, não vai escapar? Eu não sei. Mas o Juventude, desde que ele se propôs a jogar a Série A, ele sabia que ia encontrar dificuldades no campeonato. E ele teria que lutar e que jogar mais que os demais, até no campo estratégico, para conseguir emparelhar as coisas. E está conseguindo fazer isso. O Ceará é um time difícil, embora em casa é onde ele mais tem tido dificuldades, onde ele tem que propor mais o jogo. E o Juventude se fez valer disso. Conseguiu a sua primeira vitória, o Juventude não fazia mal a ninguém fora, né? Com o Carpini já é um empate com o Vitória e uma vitória sobre o Ceará. Então, alguma coisa mudou e isso está claro. Algumas peças que chegam gradativamente agradam. É o caso do Luan Freitas, já falamos a respeito, mas eu não posso deixar de elencar mais uma vez o goleiro Jandrei, como um destaque do Juventude. O Jandrei ele dá uma segurança impressionante, tanto no momento em que ele faz uma reposição qualificada com o pé, quando ele faz uma grande defesa. Obviamente que ele não é imbatível, ele não é imparável, mas ele devolveu a segurança ao sistema defensivo do Juventude. Então, tem que valorizar essa vitória e esperar, depois, daqui a 15 dias, no confronto contra o Flamengo, que ele faça uma boa figura no estádio Alfredo Jaconi. Até por isso que era importante este resultado de vitória contra o Ceará. Porque contra o Flamengo, conseguia lucro. É um time que tem ganho de todo mundo. E é contra esse Flamengo que o Juventude vai jogar no Jaconi. Daqui a pouco o Flamengo pode estar desfocado, pensando mais em outra competição, não sei. O certo é que é um jogo dificílimo e que o Juventude precisaria chegar nesse jogo sem uma necessidade urgente de vitória, porque pode ser que consiga, mas a dificuldade de conseguir ela é latente, ela é evidente a todos. Então, dentro dessa contagem de pontos que o Juventude precisa para chegar nos 45, aquele número mágico e escapar do rebaixamento, tem muita coisa, para conquistar ainda tem muita coisa, mas o que não se via no horizonte do Juventude, agora se vê. O Juventude peleando e o Juventude, pelo menos momentaneamente, fora da zona de rebaixamento. Até a próxima.